O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, como sempre, nós vamos passar a todos e a todas o site da SEAC para que vocês possam entrar e lá olhar os trabalhos, todos que são realizados, as atividades da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. É no www.seacpoa.org. Então, acessando lá, vocês vão ter todos os trabalhos, tudo que a casa nos disponibiliza. Então, agora vamos nos preparar para o trabalho de hoje. Escolhemos do próprio capítulo que vai ser trabalhado, o capítulo de número 15, Fora da caridade não há salvação. Nós escolhemos a passagem que está a necessidade da caridade segundo São Paulo, e é a primeira epístola aos Coríntios de Paulo, e que se encontra no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13, e nos diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo como sempre, todos os domingos, a grande oportunidade da nossa vida física, da reencarnação, essa lei que mostra a amorosidade do Pai eterno conosco, possibilitando-nos na carne física, no corpo, na matéria, progredirmos como espíritos imortais. E hoje, Senhor, vamos trabalhar, refletir sobre esta necessidade da caridade. Como bem disse Paulo, não basta fazermos boas ações, é necessário que dentro de nós se desenvolva o amor fraternal, que possamos olhar os nossos irmãos e irmãs como efetivamente o são, com necessidades assim como nós, e merecedores do maior amor, do maior apreço, do maior reconhecimento. Ajuda-nos, Senhor, que possamos compreender as reflexões desta manhã, pois a doutrina espírita nos traz uma outra visão de caridade. Mais do que tudo, uma caridade moral, de nos suportarmos uns aos outros. Obrigada, Senhor, por tudo, e que os teus mensageiros, enquanto que estivermos reunidos, possam também adentrar os nossos lares, levando aos nossos entes queridos, onde quer que se encontrem, a saúde, a fé e a resignação. Com a permissão daqueles que coordenam esse momento, iniciamos o estudo do Evangelho. Que assim seja. Então, para trabalhar conosco, hoje nós temos a nossa companheira Ione Kuneskov, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da mediunidade, estudo e divulgação da doutrina espírita, e atualmente na administração da segunda vice-presidência. Então, com a palavra, nossa companheira. Saúdo a todos de coração. Que a paz de Jesus fique entre nós. Hoje, então, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar, vamos refletir o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação.
Kardec, então, coloca os seguintes temas que ele, então, desenvolve neste capítulo. O do que precisa o espírito para se salvar. A parábola do bom samaritano, o mandamento maior, a necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação, e nas instruções dos espíritos, fora da caridade não há salvação, uma mensagem de Paulo o apóstolo. O do que precisa o espírito para se salvar? Para esse subtítulo, Allan Kardec escolheu de São Mateus, as anotações de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. Reunidos diante dele, todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa do bode as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, preso e fostes ver. Então responderão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: quando foi que te vimos com fome e não te damos de comer, com sede e não te damos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Dessa forma, Jesus leciona a necessidade da caridade material aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A caridade, segundo Jesus a entendia, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais e os nossos superiores, ou nossos superiores. Eis porque, na parábola do bom samaritano, ele ensina que, além da caridade material, necessitamos fazer a caridade moral.
ouçamos a belíssima parábola do bom samaritano, anotada por São Lucas no capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei, que é o que lês nela. Ele respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimento e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, essa recomendação de Jesus a esse doutor da lei não é dada somente ao doutor da lei, mas é dada a todos nós. Eu, vocês, todos. Vai e faz o mesmo. Então, vejam que quando Jesus, na verdade, quando ele expõe as parábolas, conta as parábolas, ele nunca dá resposta, ele sempre pergunta. Deixa que o indivíduo raciocine. Se ele tem conhecimento da lei de Deus, então, qual desses te parece justo? Quem é o meu próximo? Aquele que usou de misericórdia. Vai e faz o mesmo. E essa recomendação de Jesus ecoa pelos séculos no nosso planeta. Então, neste ensinamento, nós temos um verdadeiro tratado das relações humanas. Porque a caridade, ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, todas. O relacionamento das pessoas entre si, as vivências recíprocas de todos os dias, os contatos sociais de todos os momentos que ocorrem no lar, na escola, na empresa, no templo, no clube, no centro espírita, no esporte, nas compras, na rua, nos veículos, nas filas, nas diversões, na viagem, etc. Então, a vida cotidiana nos oferece excelentes oportunidades divinas para exercermos atos de caridade. Lembramos-nos também que se pode exercer a caridade num jogo de futebol. Há um ano, cerca de um ano, talvez, um jogador de futebol de um time aqui do Rio Grande do Sul, ele ficou um tempo afastado, porque estava com uma lesão, retornou, e até porque ele tinha uma filhinha que estava muito doente, ela se recuperou. Então, quando ele voltou,
estava em condições de jogar, ele então prometeu o primeiro gol para a filhinha. Acontece que quando ele estava para fazer o gol, estava ali, estava aberto, propício para fazer o gol, ele percebeu que o goleiro não estava passando bem. Ele não fez. Veja como é possível. Então, ele percebeu que não, isso não é justo. Isso não é caridoso, eu me utilizar da fraqueza ou do mal momentâneo do meu adversário para fazer um gol. E ele não fez. Isso virou notícia por todo o Brasil. Então, esses atos de caridade, quando eles ocorrem, né, então viram notícia. Mas que bom, porque são exemplos em que a gente pode se espelhar e também sabendo que é possível fazer a caridade em todos os momentos na nossa vida cotidiana. Então, na sequência deste capítulo, Allan Kardec ensina: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres dos espíritos, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis que não cessa de recomendar e que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade eterna. Então, a caridade é uma condição absoluta da felicidade futura. E ele prossegue. No quadro que traçou do juízo final, como em muitas outras coisas, deve-se separar o que é apenas figura e alegoria, quando nós lemos aquela passagem inicial. Há homens com quem ele falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele que apresentar imagens materiais chocantes e próprias de impressionar, para melhor apreenderem o que ele dizia, e mesmo para não se afastar das ideias correntes quanto à forma, reservando, entretanto, sempre ao porvir, a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. E em diante, então, ele nos coloca: naquele julgamento supremo, quais os considerandos das sentenças? Sobre que se baseia a acusação? Pergunta, porventura, o juiz, o inquirido, preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e assim se pronuncia: passai à direita, vós que assististe os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes tudo para com eles.
Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. É porque é a negação absoluta do egoísmo. Então, vemos que o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Recentemente, ouvi uma fala de Haroldo Dutra, quando ele faz a pergunta: qual o objetivo do Espiritismo? Resposta: a formação do ser humano de bem. Não é o ser humano que vive bem, é a formação do ser humano do bem. O ser humano que é uma pessoa boa. Qual a profissão dele? Não interessa. Qual é o partido dele? Não interessa. Qual a orientação sexual dele? Não interessa. Qual a religião dele? Aí mesmo que não interessa. Mas, enquanto não temos uma sociedade justa, guiada pelos princípios da caridade, o que fazer no dia a dia frente à miséria, o sofrimento, a ignorância e a desesperança? Vejamos o que os espíritos superiores responderam a Kardec na questão 797 de O Livro dos Espíritos. Como poderá o homem ser levado a reformar as leis? Eles respondem: isso ocorre naturalmente, pela força mesmo das coisas e da influência das pessoas que o guiam para a senda do progresso. Muitos já ele reformou e muitos outros reformará. Espera. A partir do ano de 1988, com a Constituição Federal, ou seja, 131 anos depois dessa resposta dada pelos espíritos, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, dever do Estado e direito do cidadão que dele necessita. Então, a assistência social, ela acompanha um amadurecimento na compreensão sobre as causas da miséria e sobre as potencialidades humanas. Porque naquela miséria, naquele sofrimento, são espíritos com potencialidades humanas incríveis. Enquanto o assistencialismo, o paternalismo, veem o necessitado como carente, coitadinho. Dar o peixe sem ensinar a pescar. Manter a pessoa na dependência de sua ação. Escolher quem vai receber o benefício da ação por critérios pessoais. Realizar ações desarticuladas sem nenhuma continuidade. Não há, dessa forma, promoção da pessoa.
Então, a assistência social, ela produz um conjunto de ações integradas, constituindo programas, trabalho educativo, oferta de oportunidades, informações sobre direitos e serviços, investimento nas potencialidades de cada pessoa, trabalha o desenvolvimento humano e a promoção social, atende às necessidades emergenciais, mas vai além disso. A FEB, Federação Espírita Brasileira, em seu documento orientador OSCE, recomenda, com base no programa traçado por Jesus aos seus seguidores. Então, veja, quando nós ouvimos essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus, ditos para o entendimento da época, havia ali um programa, ele traçou um programa, e que somente o progresso pode desenvolver. Então, com base nesse programa traçado por Jesus aos seus seguidores, todo centro espírita deverá realizar serviço assistencial espírita, assegurando suas características beneficentes, preventiva e promocional, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente com as necessidades da evangelização. Olha que importante é esse trabalho da assistência social. Então, a assistência social espírita tem uma finalidade educativa. Sua metodologia é a parábola do bom samaritano. Observar, aproximar-se, auxiliar, acompanhar, responsabilizar-se. Tudo o que aquele samaritano fez. Então, sua estratégia são ações integradas com a rede e a participação da sociedade. Todos nós podemos participar, dedicando um tempo de acordo com as nossas disponibilidades. Na sequência deste capítulo 15, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz o mandamento maior, anotado por Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, nos diz que o incomparável psicoterapeuta Jesus bem definiu o sentido do amor ao explicar ser ele fundamento essencial a uma existência feliz. Conforme a excelente síntese, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa admirável proposição de terapia libertadora, estão os postulados essenciais do amor, que para fins metodológicos invertemos a ordem apresentada para a nova análise, diz Joana. Amar-se a si mesmo, a fim de amar o próximo e, por consequência, amar a Deus.
amar-se a si mesmo, a fim de amar o próximo e, por consequência, amar-se a Deus. Na sequência, Kardec escreve: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a perdição. Então, tudo o que diz ele, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Tudo que se faça contra o próximo é mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Kardec ainda registra a belíssima mensagem da carta de Paulo aos Coríntios, que a Solange leu agora no início, sobre a caridade. E que Kardec faz a seguinte anotação: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande virtude que disse: quando eu tivesse a linguagem dos homens, quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, coloca aí, assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. E é que a caridade está ao alcance de toda a gente. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais ainda. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Prosseguindo, Kardec explica a diferença que há nas máximas: fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. Fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. Então, ele nos diz que enquanto a máxima, fora da caridade não há a salvação, ela assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões. Numa fé especial, em algumas particulares, é exclusivo e absoluto. Vou repetir aqui: fora da igreja não há salvação. Se estriba, não, faltou aqui, não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em algumas particulares, é exclusivo, é absoluto. Longe, portanto, de unir os filhos de Deus, separa-os. Uma vez, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando, assim, a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros até no campo do repouso. E fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma,
todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Fora da igreja não há salvação, condenam-se e se perseguem reciprocamente. Nem o filho pelo pai, o pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma especialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei da caridade. Então, fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porque nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que o homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa, proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria preferido ou proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, na sua mais ampla acepção, todos podem praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. Não diz. E como pretende ensinar a todos a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima se pararia em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Nas instruções dos espíritos, Allan Kardec, ele encerra esse capítulo com a belíssima mensagem: fora da caridade não há salvação, ditada por Paulo, o apóstolo, em Paris, no ano de 1861. Ele inicia assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem, na terra como no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos leitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. E olha que frase maravilhosa. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Então, aqueles que praticam a caridade é como um jardim que está sendo cuidado. E um jardim, seja ele particular, nosso jardim, seja um jardim nas praças, ele é público,
de certa forma, porque todos aqueles que passam pelo nosso jardim se encantam, se maravilham com a beleza daquelas flores, com o seu perfume. Particularmente, eu paro em todos os jardins das casas, e pode ser até meio suspeito, mas quando aparece, não, eu estou admirando o seu jardim. Então, é um prazer parar na frente de um jardim e ver como elas são cuidadas. Mas esse jardim, cujas flores espalham o perfume em torno de si, elas precisam de cuidados. É preciso adubar a terra, é preciso a água, é preciso o sol. Algumas plantas, algumas precisam de mais, outras de menos. Precisamos ali tirar aquelas folhinhas que já estão feias. É assim somos essa comparação em relação a nós. Nós, quando fomos criados, trazemos todas as virtudes dentro de nós, em germe. E elas precisam ser desenvolvidas. Então, nós vimos que a caridade abrange as relações humanas e que dela derivam a humildade, a tolerância, a paz, a fé, o perdão. Virtudes que precisam, elas estão lá dentro e que precisam ser desenvolvidas. Para que, conforme Paulo nos faça, possam aqueles que passam ou chegam próximos a nós, sintam perfume da caridade. Ele usou uma alegoria, mas nós sabemos, conhecendo os fluidos, nós percebemos quando nós nos sentimos bem, próximo de uma pessoa, ou nos sentimos mal. Porque todos nós emanamos esses fluidos. E esses fluidos são dirigidos àqueles que estão em torno de nós. E aqueles que pensam como nós, receberão e fortalecerão, digamos, esses fluidos de baixo teor. Mas se eu emito fluidos bons, eu auxilio a outras pessoas que se encontram em condição de tristeza, desesperança. Quantas vezes nós falamos mesmo, como é bom estar perto daquela pessoa. Como é agradável. Queridos irmãos, essa é a proposta de Jesus. Não queremos nós sermos agradáveis aos outros? Ou queremos ser desagradáveis? Não exalar nenhum perfume ou um mau perfume? Então, façamos como Paulo recomenda. Espalhamos em torno de nós esse perfume da bondade. Então, ele continua, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentá-lo como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará com que pratiqueis o bem.
Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta mais, às vezes, a inércia e a despreocupação. Então, vejam que a inércia, a despreocupação é uma virtude negativa. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou aqui quietinho. Não é uma virtude ativa. É uma virtude negativa. Porque é o relacionamento, como nós vimos que essa máxima trata do relacionamento, do nosso relacionamento com todos. E só no relacionamento é que nós podemos, e é o nosso irmão, é o outro que pode nos auxiliar, porque quando ninguém nos incomoda, quando está tudo bem, nós estamos bem, mas e quando pisa lá no calinho? Qual vai ser a nossa reação? Então, é aí que nós precisamos. E como se diz comumente, aqueles que não gostam, nossos inimigos, aqueles que têm alguma antipatia, enfim, são os que nós devemos mais agradecer, porque eles apontam nossos erros. Os amigos são generosos, não apontam. São eles. Incomoda? Incomoda, mas aí nós temos que refletir. Estudar o sentido, perscrutar-lhe o sentido e descobrir as consequências. Por que eu reajo com violência? Por que eu reajo com raiva? Eu tenho de não sufocar, mas trabalhar esses sentimentos que fazem mal, primeiro para nós. E ele continua: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ele vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma e só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Deus, sem embargo da seita que pertençam. Queridos irmãos, todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, não importando a seita. Então, vemos que a caridade, conforme já falamos, ela deriva das demais virtudes, que é a benevolência, a brandura, a indulgência, a justiça, o perdão. Então, esses atos de caridade, esses atos de perdão e benevolência, nos estimulam a desenvolver essas virtudes. Estamos sendo caridosos. Mas como nós vamos desenvolver tantas virtudes? Alguns dizem é tão difícil. Sim, é difícil. Quando nós queremos atingir um alvo, quando nós temos um foco, é difícil a escalada. Mas nós podemos começar a trabalhar essas virtudes tendo um novo olhar ao outrem, praticando a benevolência. O que é a benevolência, se não a boa disposição de ânimo? Eu ainda não vou conseguir amar aquela pessoa, mas eu me proponho a uma boa disposição de ânimo, no que tange a humildade, a brandura. Não me fecho, não coloco uma barreira. Isso é um trabalho. Então, ver as pessoas de modo diferente.
Vamos olhar as pessoas com um modo diferente. Porque todos nós temos, sim, virtudes, mas temos, sim, vícios. E nós temos essa tendência de olhar só os vícios e ignoramos as virtudes. Então, vamos olhar aquela pessoa. Elas, todos, sem exceção, têm algo de bom, mas precisa, como Jesus disse, ter olhos de ver. Ver as pessoas de modo diferente, com bondade nos pensamentos, nos atos, nas palavras. Não é tão difícil assim. Nós trouxemos a questão 893 do Livro dos Espíritos, que trata das virtudes, que particularmente nós apreciamos muito, quando Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Vou dar um segundinho para todos pensarem. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Só pense. Vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Eles dizem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam processo na senda do bem. Todas têm mérito. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que importante isso. A virtude, sempre que há resistência aos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Porque na questão 895, Kardec ainda se preocupa, né? Posto de lado todos os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Vamos pensar um pouquinho? Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. A resposta dos espíritos. E se nós nos analisarmos fazendo, no conhece-te a ti mesmo, é verdade. É um interesse pessoal. Em todas as situações. E então, continuam os espíritos. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, adoradora que não resiste à pedra de toque. Pode o homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fosse um fenômeno, é verdade? Queridos irmãos, que fique para nossa reflexão esse belíssimo capítulo, todos o são, mas particularmente esse, que trata da caridade, nos leva a profundas reflexões, a um entendimento. Nós agradecemos a atenção, agradecemos o carinho, agradecemos as vibrações de simpatia. E para encerrar esse nosso encontro, a Aline vai colocar um vídeo, uma música que nós escolhemos para encerrar a atividade deste domingo. Um abraço carinhoso para todos.